Se eu chegasse pra você e falasse, menina, você não vai acreditar. Meu amigo Rafael tava andando na praia outro dia, ele tinha acabado de assinar os papéis do divórcio. E daí tava muito, muito quente, um sol gigante, e a rua do lado do calçadão tava vazia. E daí ele tava andando e tinha um cachorro correndo muito, muito rápido na direção do Rafael. É isso, é essa a história. Nesse vídeo eu queria falar sobre os conceitos de cena e sumário narrativo e relacionar esses dois conceitos a mostrar e dizer. Eles não chegam a ser a mesma coisa, mas eles estão muito conectados. Eu vou começar falando o que é cada um e daí depois eu vou falar de tempos verbais. Sumário narrativo é uma apresentação generalizada de uma série de eventos normalmente rotineiros que reduz a extensão de tempo da narrativa. Ou seja, uma coisa que se passa em semanas ou meses ou anos, você conta em um parágrafo. E o leitor se sente distante dos acontecimentos que estão sendo descritos. Isso, nos termos de escrita criativa, seria a distância narrativa é muito grande, mas eu ainda não fiz um vídeo sobre distância narrativa, então eu não vou entrar muito nisso. Exemplo, as 3 crianças Baudelaire moravam com seus pais numa enorme mansão no centro de uma cidade movimentada e poluída. E vez ou outra, seus pais permitiam que pegassem sozinhos um bonde precário até a praia, onde eles passavam o dia como se estivessem de férias, contanto que voltassem a tempo para o jantar. Esse é o começo do primeiro livro de uma série chamada Desventuras em Série, e isso é um sumário narrativo. Dá pra ver que tudo que tá sendo descrito nesse parágrafo são hábitos ou rotinas, coisas que acontecem com frequência. Eles moravam com os pais, eles iam pra praia, os pais deixavam eles irem pra praia. São coisas que acontecem mais de uma vez e acontecem ao decorrer dos anos e tá tudo sendo dito em um parágrafozinho. Beleza, agora cena. Cena é a dramatização dos eventos que estão acontecendo naquele momento da história, em tempo real, sem contexto ou explicação. Ou seja, o leitor tá dentro da cena, vendo as coisas acontecerem como se fosse um filme. Exemplo. Quando acordo, o outro lado da cama está frio. Meus dedos se esticam à procura do calor de Prim, mas só encontram a coberta áspera do colchão. Ela deve ter tido pesadelo e pulou para a cama da mãe. É claro que foi isso. Hoje é o dia da colheita. Esse é o início de Jogos Vorazes. E a gente consegue ver que as coisas estão acontecendo no tempo real da história sem nenhum contexto. Por que saber essas distinções é importante? Cena e mostrar é a mesma coisa. Tudo que é mostrado precisa ser descrito em cena. E sumário narrativo é um tipo de dizer. Tem como dizer sem ser um sumário narrativo, mas não tem como fazer um sumário narrativo sem dizer. Se a gente fosse fazer um diagrama de Venn, porque o meu cérebro, ele funciona com analogias e diagramas de Venn. O círculo de cena e o círculo de mostrar seria o mesmo círculo, eles são a mesma coisa. E o círculo de sumário narrativo seria um círculo menor dentro do círculo de dizer. E daí eu queria falar um pouco sobre a relação entre sumário narrativo e cena e sobre tempos verbais. Tem uma teoria da psicologia chamada Gestalt, que defende que, assim, explicando bem genericamente, que pra você compreender as partes, você tem que compreender o todo. Você só consegue enxergar as partes quando você enxerga o todo por trás. E daí tem uma figura famosa que eu vou mostrar na tela, e que serve pra explicar os conceitos de figura, ou foco, e fundo. Se você olhar pra imagem e interpretar a parte... Eu esqueci como é que é a imagem. Se você olhar pra imagem e você interpretar a parte preta como foco e a parte branca como fundo, você enxerga um jarro. E se você olhar pra imagem e enxergar a parte preta como fundo e a parte branca como foco, você enxerga 2 perfis olhando um pro outro, 2 rostos olhando um pro outro. Dependendo do que você coloca no fundo, você enxerga coisas diferentes. Tá, o que isso tem a ver? A figura ou foco é a cena e o fundo é o sumário narrativo. Sempre que você escreve em sumário narrativo, o nosso cérebro interpreta aquilo como fundo. E ele espera uma figura, ele espera um foco, ele espera uma cena. Quando eu leio as 3 crianças de Baudelaire moravam com os pais, e os pais deles deixavam eles irem pra praia de vez em quando, o meu cérebro pensa, tá, e aí? E daí que num dia feio e nublado, os pais das crianças falam pra eles irem à praia, e daí eles vão à praia, e daí eles descobrem que a mansão em que eles moram foi incendiada e que os pais morreram no incêndio e que agora eles são órfãos. E daí eles vão ter que entrar numa grande jornada de 13 livros pra conseguir achar um tutor e ter que fugir do vilão, que é o Conde Olaf, que quer roubar a fortuna deles. E essa é a história, essa é a figura. E daí eu queria dar uma dica de como reconhecer mais fácil que você tá fazendo um sumário narrativo, porque às vezes as pessoas não conseguem dizer se elas estão escrevendo uma cena ou um sumário narrativo. Também é um sinal que você tá dizendo ao invés de mostrar. E a dica é prestar atenção nos tempos verbais que você tá usando. O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, eles têm entre eles uma relação de figura e fundo. O pretérito perfeito é sempre a figura e o pretérito imperfeito é sempre o fundo. Esses 2 tempos verbais, na verdade, eles são o mesmo tempo, que é o pretérito, e eles estão no mesmo modo, que é o indicativo. A diferença entre eles é uma diferença de aspecto. O pretérito imperfeito é uma coisa que costumava
acontecer no passado com frequência, tipo, Rafael andava de bicicleta quando criança. E o pretérito perfeito é uma coisa que aconteceu no passado pontualmente, tipo, Rafael andou de bicicleta semana passada. E normalmente, na maioria dos casos, quando a gente tem uma construção no pretérito imperfeito, essa construção ela pede uma construção no pretérito perfeito. Assim como o fundo pede uma figura e assim como um sumário narrativo pede uma cena. Se eu chegasse pra você e falasse, menina, você não vai acreditar. Meu amigo Rafael tava andando na praia outro dia, ele tinha acabado de assinar os papéis do divórcio. Daí tava muito, muito quente, um sol gigante e a rua do lado do calçadão tava vazia. E daí ele tava andando e tinha um cachorro correndo muito, muito rápido na direção do Rafael. É isso, é essa a história. Você ia achar que tem alguma coisa faltando, porque tem alguma coisa faltando. Eu te dei o fundo e agora você quer a figura. Tipo, o cachorro pulou, pretérito perfeito, em cima do Rafael, derrubou ele da bicicleta, ele caiu na rua justo quando um carro tava passando, o carro atropelou ele foi parar no hospital e ele teve que dividir quarto com o atual namorado da ex-mulher dele, por exemplo. E daí essa é a figura. E daí a gente consegue perceber a relação do uso do pretérito perfeito com o pretérito imperfeito. Quando você lê o pretérito perfeito, é como se o autor estivesse falando pra você, ou pelo menos é assim que o seu cérebro interpreta que o autor tá te falando, que é tipo, isso não importa, o que importa é a coisa super legal que vai acontecer depois. E daí quando essa coisa super legal que vai acontecer depois vem, ela vem no pretérito perfeito. Tipo, o cachorro pulou no Rafael e ele derrubou ele da bicicleta e blá blá blá. O pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito são tempos de fundo, e o pretérito perfeito e o presente são tempos de cena. Claro que isso não vai servir sempre e, tipo, você vai ter que analisar caso por caso, mas no geral é mais ou menos isso. E eu acho essa relação legal de fazer também porque mostra como é impossível você escrever um livro inteiro sem dizer nada, sem explicar nada. Lembrando que mostrar é descrever e dizer é explicar. É impossível você escrever um livro inteiro sem explicar nada, porque é impossível você escrever um livro inteiro sem esses tempos verbais. Verbais. E também sem nenhum sumário narrativo. Mas eu acho que isso é uma boa dica pra gente checar se a gente não tá fazendo um sumário narrativo demais, porque às vezes a gente tá fazendo um sumário narrativo e a gente nem percebe, na verdade, o que seria melhor pra história naquele momento seria uma cena. E essa dica é principalmente boa pra contos. Eu já li inúmeros contos de escritores iniciantes em que o conto inteiro era em sumário narrativo. E eu mesma já cometi esse erro, inclusive escrevi um conto e publiquei um conto inteiro em sumário narrativo. Vivendo e aprendendo, faz parte. E é por isso que é bom a gente entender essas diferenças, pra gente poder fazer todas as nossas escolhas com intenção. Na verdade, várias vezes isso acaba sendo um erro. Um erro porque não é com intenção. Se você escreve um conto inteiro em sumário narrativo, você tá dizendo pro leitor, tem uma coisa muito legal que vai acontecer quando essa rotina for quebrada. Tipo, isso acontecia, até que... Só que daí, às vezes, o até que nunca chega. E, na verdade, o conto inteiro é no sumário narrativo e você acaba decepcionando o seu leitor, porque o seu leitor fica numa expectativa e essa expectativa nunca é cumprida. Cumprida? Atingida? Satisfeita? Não sei. A gente se prepara e o conto acaba e nada acontece. E daí a gente se decepciona. Ou, e esse foi o meu erro, a pessoa escreve mais da metade ou mais de 2/3 às vezes do conto em sumário narrativo. Sendo que, né, um conto é uma narrativa curta, então você tem muito pouco espaço pra engajar seu leitor. E cena é muito mais engajante do que um sumário narrativo. Porque o sumário narrativo é essa expectativa de que algo muito legal vai acontecer. E a gente gosta muito mais da coisa legal que tá acontecendo. Então, se você tem esse pouco espaço pra engajar o leitor, o ideal é que você escreva a maior parte em cena. Porque, lembrando, o problema disso é que o sumário narrativo é o fundo. Então, o seu leitor não tá prestando muita atenção. O fundo, o sumário narrativo, ele não é suficiente pra cativar toda a atenção do seu leitor. E é isso que você quer, idealmente. E quando você passa muito tempo estabelecendo esse fundo, e daí quando chega na figura, ou não tem figura, ou a figura, tipo, não tem nada demais, não é tudo aquilo que a gente esperava, acaba sendo decepcionante. E daí, só pra contrariar tudo que eu falei, eu vou ler um conto que ele é escrito inteiramente em sumário narrativo, e ele é um ótimo conto. Mentira, inteiramente escrito em sumário narrativo, menos a última frase. Mas na verdade não vai contrariar tudo que eu falei, porque é isso, quando você escreve um sumário narrativo, você cria uma expectativa, e daí você tem que satisfazer essa expectativa com a figura. E mesmo a figura sendo só a última frase, essa figura, ela satisfaz as nossas expectativas. Ela... Como é aquele verbo que usa com expectativa? Ela supera as nossas expectativas. Meu Deus. É um conto do Neil Gaiman chamado Nicholas Zera. Inclusive, o título do conto está em pretérito perfeito. Inclusive, vou dedicar esse conto pra Bruna, porque ela também é fã do Neil Gaiman. Nicholas era mais velho que o pecado, e sua barba não podia ficar mais branca. Ele queria morrer. Os anões das cavernas do Ártico não falavam sua língua. Eles conversavam no próprio idioma tortuoso e praticavam seus rituais incompreensíveis quando não estavam trabalhando nas fábricas. Uma vez por ano, eles forçavam Nicholas enquanto ele chorava e suplicava em uma noite sem fim. Durante a jornada, ele ia a cada uma das crianças do mundo e deixava um dos presentes invisíveis dos anões ao lado da cama.
As crianças dormiam, congeladas no tempo. Nicholas invejava Prometeu e Loki. Sísifo, não sei pronunciar isso. Sísifo? Nicholas invejava Prometeu e Loki. Sísifo e Judas. Sua punição era mais severa. Ho, ho, ho. Eu vou colocar o original aqui também, porque né, essa foi a minha tradução meio mequetrefe, que né, não vai chegar aos pés do original, então eu vou deixar aqui na tela pra quem quiser pausar ele. Por que esse conto funciona? Esse conto funciona, na minha opinião, né, vai ter gente que vai achar outras coisas, mas na minha opinião ele funciona porque, ele é muito curto, ele é uma ficção relâmpago, eu acho que se fosse um conto inteiro escrito assim ia ficar desgastante, e 2, ele promete uma coisa muito legal, e essa promessa da coisa muito legal é cumprida, que é a nossa descoberta de que o Nicholas é o Papai Noel. Claro que você descobre isso antes por causa do nome Nicholas, e por causa das crianças, e por causa dos presentes, e por causa do Ártico, e blá blá blá, mas o conto é curto o suficiente pra no momento que você tá lendo você suspeitar disso, e daí quando você descobriu você já tá no final e ele tá te confirmando. E daí esse final funciona porque esse final ele quebra totalmente com as nossas expectativas de qualquer leitura do Papai Noel. Que nem aquelas releituras de... Eu acho que tem uma releitura da Margaret Atwood de Chapeuzinho Vermelho que começa com... Era escuro dentro do lobo, ou alguma coisa assim. Ou tem uma versão de Chapeuzinho Vermelho da Angela Carter também, que é muito, muito, muito boa, recomendo. Essas versões meio que sombrias dessas histórias que a gente já conhece, que a gente conhece como histórias infantis felizes, elas são muito cativantes, porque elas quebram com as nossas expectativas. E daí é isso, fica aí a reflexão sobre sumário narrativo e cena. É muito importante saber o que é cena e o que é sumário narrativo, saber como fazer um e outro, saber a relação que eles têm com mostrar e não dizer, saber as relações que eles têm com figura e fundo, saber as relações que eles têm com os tempos verbais pra gente poder escolher nossos tempos verbais com intenção, do jeito que vai beneficiar a nossa história da melhor forma. E também é importante saber que é impossível você escrever um livro sem dizer absolutamente nada. Quer dizer, até é possível, mas é muito improvável que isso vá beneficiar a sua história. É importante saber que a regra do mostre e não diga, ela é uma das melhores ferramentas da escrita criativa, tanto que é uma das mais famosas. Ela envolve você saber quando mostrar e quando dizer. Porque cada uma dessas coisas causam reações diferentes no leitor, e daí a gente tem que saber quais são as reações que a gente quer causar no leitor a cada momento da nossa história, quais são as coisas importantes, o que a gente quer que seja impactante, o que a gente pode só falar rapidinho, e conseguir fazer todas as nossas escolhas narrativas com intenção. Falei a palavra intenção 502 vezes, mas eu sou fã dessa palavra. Queria agradecer ao Maurício, ao Jamal e à Luísa por terem se inscrito no canal, muito obrigada. Queria agradecer a 12 fantasminhas, que eu não sei quem vocês são, eu acho que um deles é o Adonis, então obrigada Adonis, e obrigada outros 11 fantasminhas. Queria agradecer as minhas amigas perfeitas Bela e Ju, muito obrigada, amo vocês. Queria agradecer a Júlia 3 vezes, porque ela se inscreveu no meu canal 3 vezes, com 3 contas de e-mail diferentes. E também queria agradecer a Bela porque ela fez o namorado dela se inscrever no meu canal, porque né, amigas que apoiam são tudo. Daí de novo pra... Por que eu tô cheia de cabelo? Credo. Que nem se... Porque se você tiver... Foda-se, eu vou falar isso depois. Hoje tá complicado.